Olá, meu nome é Gilson, eu sou da turma 35 de Direito Penal do professor Sifferman. Eu vou falar sobre da pericritação da vida e da saúde. Pericritar quer dizer correr perigo, estar em perigo. Esse tema vai do artigo 130 até o 135A. O 130, que fala de perigo de contágio venérea, diz o seguinte: expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea de que sabe ou deva saber que está contaminado. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Parágrafo 1º. Se a intenção do agente transmitir a moléstia, pena, reclusão de 1 ano a 4 anos e multa. Parágrafo 2º. Somente se procede mediante apresentação. O verbo expor é de sentido de colocar em perigo, de arriscar. O delito se caracteriza mesmo se a vítima tenha sido exposta. Ou seja, se a vítima não pegou a doença venérea, mas só dela ser exposta, já está caracterizado o crime. O bem jurídico, nesse caso, protegido é a vida e a saúde. O artigo 130 visa prevenir o risco da disseminação de doenças no meio social. O elemento subjetivo é o dolo e não admite a modalidade culposa. No parágrafo 1º, destaca a modalidade qualificada. Se o agente tem a intenção de transmitir, a pena de reclusão de 1 a 4 anos. A ação do artigo 130, nesse caso, é uma ação penal pública, condicionada à representação, como está no parágrafo 2º. O artigo 131, que diz sobre perigo de contágio de moléstia grave, diz o seguinte: praticar com a fim de transmitir a outra moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Este artigo diz respeito a outras doenças que não são exclusivamente transmissíveis por doenças sexuais ou atos libidinosos, que não compreende no artigo 130. Ou seja, tuberculose, febre amarela. O agente deve estar contaminado, não adianta transmitir a moléstia se ele não estiver contaminado, senão aí ele incide no artigo 129. Um exemplo que eu vi na doutrina: se você não tem a doença, se você quer transmitir uma doença para outra pessoa, você pega e coloca uma bactéria ou alguma coisa numa colher e dá para essa pessoa. Isso não se caracteriza nesse artigo 131, e sim no 129. A vítima não precisa contrair a doença para que seja consumado o delito. Ou seja, só a tentativa, de expor a pessoa já é o delito. O bem jurídico protegido é a saúde das pessoas. O elemento subjetivo é somente o dolo direto, a vontade de transmitir à vítima a moléstia. O artigo 132 fala do perigo à vida ou à saúde de outrem. Artigo 132 diz o seguinte: expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas para prestação de serviço em estabelecimentos de qualquer natureza, em desacordos com as normas legais. Esse delito é um delito de menor potencial, de menor potencial ofensivo. Exemplo: fechar veículo em movimento, dirigir em alta velocidade, obrigando o outro veículo a também dirigir em alta velocidade, colocando a vida das pessoas em risco. Um outro exemplo que eu vi na doutrina é você manusear materiais pontiagudos, facas, esse tipo de coisa, perto de outra pessoa. Você não tem interesse de ferir.
mas se ferir você incorre nesse artigo 132. No parágrafo único tem a pena aumentada de 1/6 a 1/3. A redação desse parágrafo foi dada com o intuito de coibir o transporte de trabalhadores rurais ou de qualquer tipo de transporte de maneira precária, clandestina. Se transportar pondo a vida em risco, haverá o aumento de pena. O bem jurídico protegido é a vida, a integridade corporal e a saúde. É uma ação pública incondicionada. O artigo 133, que fala sobre abandono de incapaz. Artigo 133. Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Pena: detenção de 6 meses a 3 anos. Parágrafo 1º. Se o abandono resulta lesão corporal de natureza grave, pena: reclusão de 1 a 5 anos. Parágrafo 2º. Se resulta morte, pena: reclusão de 4 a 12 anos. Aumento de pena. No parágrafo 3º fala da majorante. As penas combinadas neste artigo aumenta-se de 1/3 se o abandono ocorre em lugar ermo. 2. Se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima. 3. Se a vítima é maior de 60 anos. O objeto material deste delito é a vítima, que está sob os cuidados do agente. O bem jurídico é a segurança do indivíduo incapaz de se proteger. No parágrafo 1º, é a modalidade qualificadora. Se resultar lesão corporal de natureza grave, a pena é de reclusão de 1 a 5 anos. No parágrafo 2º, se resulta a morte, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos. É um crime préter-doloso, ou seja, dolo na intenção de abandonar e culpa diante da lesão corporal grave e da morte. O parágrafo 3º representa situações majorantes, como eu disse, aumento de 1/3 quando esse abandono acontecer em lugar ermo, quando o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima, ou a vítima for maior de 60 anos. Se a intenção do agente for desde o início causar a morte, ele responde por homicídio. Artigo 134 fala sobre exposição ou abandono de recém-nascido. Ele diz o seguinte, artigo 134, expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria. Detenção, pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se o fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena, detenção de 1 a 3 anos. Se resulta morte, pena, detenção de 2 a 6 anos. O objeto material desse delito é o recém-nascido abandonado. O bem jurídico é a vida, é a saúde desse recém-nascido. No parágrafo 1º e 2º, temos as modalidades qualificadoras. No parágrafo 1º, menciona que do abandono resulta em lesão corporal de natureza grave, a pena é de detenção de 1 ano a 3 anos. No parágrafo 2º, fala se resulta em morte, a pena é de detenção de 2 a 6 anos. Ambas as hipóteses são préter-dolosas, ou seja, dolo mais a culpa. Se a intenção desde o início for de causar a morte do recém-nascido, ela responde por infanticídio ou homicídio, ou lesão corporal grave, dependendo da situação que envolve o caso concreto. O artigo 135 fala de omissão de socorro. Vou aumentar aqui para eu poder ler ele. Artigo 135.
deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesse caso, socorro de autoridade pública. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo único diz o seguinte: a pena é aumentada de metade se a omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta a morte. O objeto material, como está descrito no tipo penal, é a criança abandonada ou extraviada, a pessoa inválida ou ferida, a pessoa desamparada ou diante de grave ou iminente perigo. O bem jurídico protegido é a saúde e a vida. O elemento subjetivo é o dolo direto ou eventual. No parágrafo único, temos as majorantes, onde tem a pena aumentada da metade, se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e triplicada se resulta a morte. São préter-dolosa, ou seja, dolo diante da omissão de socorro e culpa diante do resultado morte, ou lesão de natureza grave. Não pode ser nem planejado ou desejado pelo agente. O artigo 135 não admite tentativa. Artigo 135-A. O artigo 135-A é exigir caução, nota promissória ou qualquer garantia, bem como preenchimento prévio de formulário administrativo como condição para atendimento médico hospitalar emergencial. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. E o parágrafo único, a pena é aumentada até o dobro se da negativa de atendimento resulta lesão corporal de natureza grave e até o triplo se resulta a morte. Esse parágrafo, como diz respeito, como mesmo nele fala, diz respeito ao atendimento médico hospitalar emergencial. Exigir do paciente ou do responsável legal, em caso de emergência, como condição para atendimento, a assinatura de alguma garantia, ou seja, nota promissória, cheque calção, tem uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Esse artigo veio para coibir os hospitais particulares. Quando a pessoa estava passando mal, eles não faziam atendimento, com medo de não receber do plano de saúde, da pessoa não pagar, dar o calote. O que eles queriam? Eles queriam um cheque calção, queriam uma nota promissória. Então, essa lei veio para coibir isso, para preservar a vida do cidadão. Ou seja, primeiro eles têm que atender, depois eles podem até preencher algum cadastro com os dados, para saber se essa pessoa para saber se achar essa pessoa, se ela vai pagar ou fazer alguma coisa. Mas eles não podem exigir nada de caução. A pena é aumentada até o dobro se a negativa resulta lesão corporal de natureza grave e até o triplo se resulta a morte. Esse delito é classificado como crime próprio. É um crime de perigo concreto doloso. Pode ser provado por testemunha. É isso aí.